atualmente está condenando quase toda a cristandade. O pecado da omissão. É comum as pessoas virem para a fé cristã achando que a fé cristã é algo negativo, assim. Vou explicar melhor. Antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Antes de ser crente eu era drogado, agora eu não me drogo mais. Antes de ser crente eu mentia, pastor, agora eu não minto mais. Antes de ser crente eu adulterava, antes de ser crente eu falava palavrão, agora eu não faço mais isso. Então, muitas pessoas têm a ideia de que o fato da gente deixar de fazer algumas coisas é o suficiente para nos caracterizar como cristãos, como filhos de Deus, como herdeiros do reino dos céus. E justamente nessa passagem aqui do capítulo 25, através de duas parábolas e de uma revelação da parte do Senhor Jesus, nós vamos estar diante do grande pecado que fecha a porta dos céus para muitas pessoas, que é o pecado de não fazer nada. Nós temos visto hoje em dia uma igreja formada, na sua grande maioria, por cristãos omissos, por pessoas que eles não fazem o mal, muitas vezes, explicitamente, mas eles também não fazem o bem. Eles são pessoas, muitas vezes, aos seus próprios olhos, neutras. Mas a gente já falou sobre isso em outros momentos, que não existe neutralidade em uma guerra. Em uma guerra, ou você está de um lado ou você está do outro. Não existe neutralidade. Então, nós estamos vivendo dias assim. Dias onde as pessoas têm crido que o fato apenas de deixarem de fazer alguma coisa os fazem de fato diferentes. Principalmente porque vivemos em um tempo onde o consumo de drogas tem crescido bastante, algo que se multiplica todos os dias. São os chamados centros de recuperação, que na sua grande maioria se dizem cristãos, mas nem sabem o significado da palavra cristianismo. E desse centro de recuperação, eu já fui a vários, já preguei em alguns inclusive. Eles são ensinados justamente que se eles conseguirem vencer as drogas, ou seja, se eles conseguirem vencer o consumo de drogas, pararem a dependência química, eles já vão ter conseguido vencer a luta, quando na verdade eles nem começaram a batalha. Nossa batalha não é contra o consumo de drogas, a nossa batalha não é contra nenhum pecado específico, mas a nossa batalha é contra o pecado. Não adianta a gente trocar de pecado. Por exemplo, antes eu era um ébrio, antes eu era um drogado, agora eu sou vaidoso. Quando eu era drogado, eu não ligava para nada, eu não cortava o cabelo, eu deixava a barba imensa, eu vivia imundo. Agora, não, agora eu sou vaidoso, eu só visto roupa assim, e eu ando perfumado, eu faço isso para a glória de Deus. Mentira, você é vaidoso. E vaidade é pecado. Orgulho é pecado. Então a gente tem visto isso. Por isso que o Senhor Jesus, aqui em Mateus 24, irmão, Mateus 25 é uma continuação de Mateus 24. Se você perceber, na leitura do Evangelho de Mateus, não há nenhum tipo de intervalo entre o que Jesus fala em Mateus 24 e o que a gente está falando aqui em Mateus 25. Ou seja, essa fala da parte de Jesus, ela é feita de uma única vez. Então Jesus está sentado com os seus discípulos e ele está falando dos seus discípulos em relação ao fim. Não foi assim que começou o capítulo 24? Vocês se lembram, ontem à noite nós falamos sobre ele. Os discípulos estão saindo, eles estão saindo de Jerusalém, eles estão indo pernoitar na frente, mais ou menos assim, do templo, né, cerca de 1,5 km do templo, onde ficava esse Monte das Oliveiras. E na saída da cidade eles estão vendo aquelas pedras imensas, aquela construção suntuosa, principalmente para aquela época e no contexto deles. E eles começam a dizer a Jesus
como é bonito, e Jesus diz, ó, vai restar pedra sobre pedra. Eles ficam extremamente assustados com aquilo que Jesus fala e perguntam, Senhor, quando é que vai acontecer isso? Como é que vai ser? Então Jesus prega para eles o que a gente falou ontem, que é o sermão escatológico, as coisas que acontecerão antes do fim. O fim do fim é quando Jesus chegar, mas há o que a gente chama do início do fim, que já começou. O início do fim já começou há 12 mil anos atrás. Nós já estamos vivendo no final dos tempos. Às vezes a gente tem uma ideia de que, não, são os 7 anos, e aí vai ter os 3 anos e meio. Irmãos, aquilo dali é simbolismo bíblico, assim como uma parábola. Se a gente ficar se apegando a datas, o próprio Senhor Jesus disse que em relação à sua volta, ninguém pode datar a sua volta. Então, quando a gente vê, tanto no livro de Daniel, quanto no próprio Apocalipse, né, a referência a 7 anos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, isso é uma linguagem simbólica, isso é uma metáfora, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente sabe, a gente está vivendo os últimos dias, e antes do fim, vai aparecer a figura do anticristo, que vai ser a figura onde vai apontar para a volta iminente, ou seja, a volta quase que imediata do Senhor Jesus. Como nós já vimos, se Jesus não abreviasse o tempo dessa perseguição da parte desse ser maligno, ninguém restaria para ser salvo. Então a gente já viu isso, e Jesus então explica, ele conta algumas parábolas que a gente falou ontem, parábola da figueira, que é uma exortação à vigilância, a parábola do servo mau e do servo bom, e agora Jesus vai contar mais 2 parábolas e vai fazer uma revelação em relação a como se dará o juízo final. Olha que coisa, às vezes a gente fica procurando revelação atrás do primeiro falso profeta que a gente encontra. Irmão, na Bíblia tem tanta revelação. Você quer saber como é que vai ser o final, o juízo final? Aqui em Mateus 25 o Senhor Jesus diz. A gente não precisa de uma revelação de um profeta, de um falso profeta moderno. Não, Jesus está dizendo aqui como é que as coisas vão acabar. Você quer saber como é que vai ser o final da sua vida? Aqui em Mateus 25, irmãos, é um momento onde todos nós estaremos. Com certeza absoluta, se tem uma passagem da Bíblia que fala de você e de mim, é Mateus 25. A grande questão é que lado a gente vai estar. A gente vai ver na parte final da exposição. Então aqui nós vamos ver agora a parábola das 10 virgens. E o mais importante dessa parábola, muitas pessoas gostam, né, de falar que o azeite é o Espírito, é a unção do Espírito, né? Existem pregações extremamente voltadas para essa ideia de se preocupar com o que seria o azeite que diferencia as 5 virgens das outras. Irmãos, o que essa parábola chama a atenção é para uma palavra que muitas vezes passa despercebida quando a gente fica olhando para coisas que a gente não deveria dar tanta importância. Mas o que verdadeiramente é importante, Jesus deixa bem claro aqui, é a prudência. O que diferencia essas 2 classes, por assim dizer, de mulheres, e na verdade essas mulheres estão aqui, simbolizam não somente mulheres, mas simbolizam toda a igreja. Está falando da igreja, dos discípulos de Jesus, ou seja, no meio dos discípulos de Jesus existem pessoas que não são efetivamente discípulos, que não são discípulos genuínos, não são discípulos verdadeiros. Eles até se separaram, eles até têm algum grau de separação, mas eles não têm a marca do discipulado, que é a prudência, que é o fato de você estar preparado, é o fato de você estar vivendo todos os dias como se Jesus fosse voltar hoje. É isso que diferencia um crente do outro. Você quer saber o que é estar no primeiro amor? É viver como se você estivesse na presença de Cristo. Isso é viver no primeiro amor. Pastor, não sei, essa questão do primeiro amor, volta ao primeiro amor. E viva como se você estivesse diante de Jesus. Vamos imaginar, se Jesus estivesse aqui do meu lado, e Ele está, mas se vocês pudessem ver Jesus aqui do meu lado, eu tenho certeza que a maioria de vocês não estaria com o semblante que vocês estão.
Muitos estariam maravilhados, outros estariam sorrindo. Mas a gente vive como se Jesus não existisse muitas vezes, como se ele não estivesse do nosso lado, como se ele não fosse voltar, como se ele não fosse o nosso Salvador, o nosso bom pastor, o nosso alimento, a nossa água. A gente vive como se as suas promessas não fossem verdadeiras. E é isso que faz com que a gente fique imprudente. Porque a gente vai dar atenção àquilo que a gente dá importância. Por exemplo, hoje eu vi uma notícia de uma criança que foi achada no lixo, do lado de desses containers, né, que joga o lixo da comunidade, uma criancinha, um recém-nascido. Estava ali. Você acha que a mãe que colocou aquele recém-nascido na caixinha do lado do lixo dava importância para ele? Mas você vai ver muitas vezes mães na maternidade chorando porque os filhos nasceram prematuros, elas não podem muitas vezes estar do lado deles, elas têm um horário de entrar, ficar um pouquinho com o filho e depois tem que sair, porque lá onde fica, lá na área pediátrica, onde ficam os bebês prematuros, as mães não podem ficar lá. E elas querem estar com seus filhos, mas não podem por conta de que eles nasceram prematuros. A diferença de uma mãe para outra, qual é? Uma dá importância para o filho, a outra não dá. Tanto não dá que descartou ele no lixo, como se fosse uma coisa desprezível. Muitas pessoas têm feito assim com sua fé. Muitas pessoas têm feito assim com Jesus. Imagine. Então a ideia daqui é muito clara. Sabe, 5 dessas virgens aqui, elas achavam que o convite para a festa do noivo era apenas mais um convite. Sabe, é apenas mais um culto, é apenas mais uma igreja, é apenas mais um sermão, é apenas mais uma oração, é apenas mais uma leitura da Bíblia, é apenas mais uma. Não existe nada mais perigoso do que você se acostumar com o sagrado. Perceba, irmãos, uma das coisas que diferencia o santo do profano é que o profano é algo ordinário. Às vezes a gente tem a palavra ordinário como algo pejorativo. Não, a palavra ordinário não necessariamente é uma qualificação ruim. A palavra ordinário significa algo que você faz todos os dias. É diferente da palavra extraordinário, que é algo que você não faz todos os dias. Por exemplo, para os irmãos José e Quinho, é ordinário abrir a loja. Todos os dias eles estão acostumados. Chega lá, abre lá a primeira tranca, tem aquele negócio de a grade, tira as grades, depois abre aquela porta, né? Todos os dias é a mesma coisa. Mas se, por exemplo, chegar um dia que eles chegarem lá e tiver arrombado a loja, isso vai ser extraordinário. Isso não acontece. Tá vendo? Às vezes o ordinário é bom. Né? Então a ideia é que tudo aquilo que é santo é extraordinário, irmão. Todo o culto é extraordinário. Toda oração é única, é extraordinária. Toda leitura da Bíblia deve ser vista como única. Toda oportunidade que você tem de ajudar o seu semelhante é algo único. E essa é a ideia. Quando você perde essa noção da santidade, daquilo que é santo, perdoe até a redundância, você já se desviou da fé. O caminho da fé se torna para você apenas mais um caminho. E você estaria em qualquer outro salão que falasse alguma coisa religiosa para você. Você poderia estar no centro espírita, na igreja católica, você poderia estar no narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos, sei lá, tantas coisas anônimas que tem aí. Tem uma série de grupos que buscam, né? Tem os glutões anônimos. Então, você poderia estar em qualquer grupo de autoajuda. Você poderia estar numa palestra motivacional. O que diferencia esse momento da gente
Porque esse momento aqui é santo. Nós estamos meditando na santa palavra de Deus, na presença do Deus Santo, exercendo a santidade que Jesus nos deu quando nos regenerou pelo seu próprio sangue, enviando o seu Espírito Santo para habitar em nós. Então essa é a ideia do capítulo 25 toda. Se a gente entender isso, essas parábolas aqui vão ficar tranquilas para a gente compreendê-las. Então eu vou começar agora, capítulo 25 de Mateus. Então o reino dos céus, perceba mais uma vez, quando a gente está falando a respeito das coisas do fim, é importante a gente entender que para a gente que ouve acerca das coisas do fim, a gente tem que ouvir acerca do reino dos céus, que é onde a gente quer estar. Sim ou não? Sim. Quando tudo acabar, você quer estar onde? Sim. Se você não estiver no reino dos céus, você vai estar no inferno. Só tem esses dois lugares, a gente vai ver aqui. Então Jesus diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Olha que coisa. Perceba que esse sermão, por assim dizer, do Senhor Jesus, é um sermão direcionado aos discípulos. Aqueles que de alguma forma externalizaram uma vontade de seguir no caminho de Jesus. Batizaram-se, frequentam as reuniões públicas, buscam de alguma forma externalizar a sua comunhão com Cristo, então eles são considerados como virgens. A ideia de virgens é pessoas que não foram contaminadas com o mundo, pessoas que buscam viver longe da contaminação do mundo, como está escrito em 1 de João, não ameis o mundo, nem nada do que nele existe, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então essa ideia de virgens aqui é a ideia de pessoas que buscam viver separadas, e isso é uma coisa boa, mas depende da motivação da separação. A separação pela separação, irmãos, não nos diferencia muito, porque se você for ver, por exemplo, nas religiões orientais, como o budismo, como outras religiões que seguem essa linha, eles buscam muito essa ideia de isolamento. Existem pessoas que estão no monastério, existem pessoas que estão na famosa meditação, passam 7, 10, 20 dias meditando, sem comer nada. Imagine, mano, só com as perninhas cruzadas e o dedinho assim, ó. Rapaz, mas isso está fazendo essas pessoas mais espirituais? Não. Mas elas acham que estão. Olha o engano como é algo poderoso. Satanás, ele é tão ardil, ele é tão ardiloso, que ele engana a pessoa sem nem a pessoa saber que está sendo enganada. Ele usa a pessoa sem nem a pessoa saber que está sendo usada. Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando se voltou para Jesus, a gente estudou aqui no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, e falou para Jesus, Jesus, de maneira nenhuma a gente vai deixar que o Senhor morra, isso não é uma coisa boa. Ele estava sendo usado por Satanás, ele sabia? Não. Você pode estar sendo usado por Satanás para dar conselhos para o seu irmão na fé, já pensou? E você nem sabe. Olha o poder do engano desse ser. Ele pode se disfarçar de anjo de luz. Talvez você repreenda um espírito que você veja assim em sombra, mas se você vê um anjo de luz descendo do céu, eu acho que é capaz de você se ajoelhar, se prostrar, né? Hosana nas alturas. E a Bíblia diz, cuidado, porque ele pode se travestir de anjo de luz. Eu fico imaginando, é porque Deus sabe até onde a gente pode suportar. Deus sabe até onde vai o nosso discernimento. Mas imagine, irmão, se um anjo de luz aparecesse para você essa noite e te dissesse informações que te afastassem da verdade. O que pesaria mais para você? A visão de um ser angelical ou a simplicidade dessas palavras que para muitas pessoas não tem qualquer importância? Percebeu? Então aqui, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E a ideia de lâmpadas é diferente da gente. Se eu falasse para vocês pegarem suas lâmpadas, muitos iriam pegar lanternas,
que são usadas, antigamente se usava pilha, hoje a gente vive na época da bateria. Então você carrega na energia, né, como você faz com o celular. Tem muitas lanternas que você faz assim, carrega no USB, com cabo USB você consegue carregar. Mas aqui não, essas lamparinas, elas tinham uma forma assim, sabe, meio como o gênio da lâmpada, né, aquelas lâmpadas orientais, e tinha um óleo dentro e tinha uma espéciezinho de pavio e ficava saindo um foguinho da parte do bule. É como se fosse um bule, né, que a gente conhece, que tem aquele bicozinho assim, saiu o fogo dali. E você tinha que ficar colocando o azeite para poder o fogo não se apagar. O que fazia com que o fogo ficasse aceso era o azeite. Como até, pelo menos quando eu era jovem, né, eu passava minhas férias no interior, meu avô tinha um comércio e se vendia, o que eu não sei como é que se chama, aquele negócio assim, qual é o nome? Lampião, que era alguns a querosene, outros a bujão de gás, né? Porque muitas pessoas da proximidade lá do interior não tinham energia elétrica, né? Então eles compravam aqueles negócios, aquele lampião assim. Então a ideia aqui é próxima a isso, que é mais antiga ainda. E elas estão saindo com as suas lâmpadas na mão, né? Uma espécie de, muito parecido com bule, né? De café um pouco menor, talvez. Tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre delas eram nécias. O que é uma pessoa nécia? A palavra nécia significa uma pessoa insensata, uma pessoa que não está pensando direito. O que é uma pessoa que não está pensando direito? É uma pessoa que não está preparada para as situações. Por exemplo, irmãos, vamos imaginar que alguém cai aqui hoje e bate, sei lá, a cabeça e sai um corte. E começa a jorrar muito sangue, porque a cabeça da gente é bem vascularizada. Começa a jorrar muito sangue. E aí de repente, vai gritar todo mundo aqui. Vem cá, se você gritar, o corte vai fechar? Vai? Ah! É como, por exemplo, vamos imaginar que começasse a surgir baratas dali. Não só uma, descesse umas 20 baratas dali de cima. E aí vamos imaginar que as pessoas começassem a gritar. A barata ia adiantar alguma coisa? A barata ia ficar assustada com o grito, ia matar ela. O grito tem algum poder, né, pesticida? Então, irmãos, isso que é insensatez. É quando você tem uma resposta ineficaz para o problema. Isso é insensatez. Por exemplo, você está devendo dinheiro no banco. E aí você passa a noite sem dormir, desesperado, agoniado. Meu filho, se você passasse a noite em claro, cada hora que você passasse em claro, pagasse uma parte da dívida, tudo bem, mas não vai pagar. Olha como é insensato da nossa parte. Deixar de dormir porque está com um problema. Vai resolver o problema? É isso que é ser nécio. É não estar pensando direito. E às vezes a gente é tão nécio no dia a dia que a gente nem percebe. Gastando energia onde não devia gastar. Saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 eram prudentes. Percebeu? O que diferenciava 5 prudentes. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que pensa. É uma pessoa que se prepara. É como se você pegasse aqui a bolsa das mulheres. Irmão, você encontra tudo, até alicate, pneu. Eu furei o pneu do meu carro, aí a bolsa de alguma das irmãs aqui abre a bolsa, pneu novo. Então, normalmente as mulheres são prudentes, tem tudo na bolsa, vai que precisa. Né? Tem álcool em gel, líquido congelado, tem tudo que é tipo. Né? Tem algodão doce, tem lá, tem tudo. Algodão doce eu quero. Então são pessoas prudentes. É como, por exemplo, irmãos, vamos imaginar que você está dirigindo, você é um motorista, e você sabe que o seu step está furado. Qual seria uma atitude prudente? Você precisa fazer uma viagem longa. Qual seria a sua atitude prudente? Consertar o step antes de viajar. Não é assim?
Então é isso que a gente faz. Isso é o que diferencia do prudente para o imprudente. O prudente, ele sabe que a vida deve ser levada a sério. E ele se prepara. O imprudente não, ele vive a vida como se fosse uma brincadeira. Ele acha sempre que pode dar um jeitinho. Então aqui, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, ou seja, elas não deram importância, elas foram de qualquer forma. Tem um monte de gente que fala que azeite são boas obras, outra gente diz que o azeite é o revestimento do poder do Espírito. Não, irmão, simplesmente revela que essas pessoas não deram importância ao convite que elas receberam. Você foi convidado para morar no céu, então haja como um cidadão do céu, ainda que você esteja passando um tempo aqui na terra, irmão. Essa é a mensagem da parábola. O reino dos céus é semelhante. Perceba, Jesus já mostra no começo da parábola do que ele está tratando. Muitas vezes a gente fica querendo fantasiar algumas coisas aqui nessa parábola, quando na verdade a gente devia estar dando muito mais importância para essa palavra prudente. E se questionando, será que nós somos pessoas prudentes em relação à nossa alma? Talvez você seja prudente em relação à sua vida física. Mas em relação à sua alma, você é prudente? Quais são os cuidados que você tem dado à sua alma? No entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram azeites na vasilha. E tardando o noivo. A ideia de tardando o noivo não é que Jesus se atrasa. Não é que o noivo se atrasou. É aquilo que Jesus já havia dito no capítulo 24. Em relação à sua volta, ninguém sabe. Ele vai chegar no momento em que ninguém espera. Por isso nós devemos estar preparados a todo instante. É como numa guerra, irmãos. O inimigo fala a hora que vai atacar você? Não. Ele espera muitas vezes você estar desprevenido. Então, ele diz, e tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Adormeceram todas adormeceram. Por quê? Porque é natural, irmãos. Nós não somos perfeitos. Mas a ideia é que você, na sua imperfeição, você tem um coração que deseja ser perfeito. Amém. Tem uma partezinha do filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Ontem eu assisti com as minhas filhas. A maior parte deles a gente assistia no carro. A gente fez um cineminha quando a gente chegou em casa. Ficar estacionado na garagem assistindo um filme no celular. E a gente vê essa questão de Paulo dizer assim, eu cometi muitos erros, mas tudo que eu fiz por Cristo. Isso é um desabafo cristão. Spurgeon disse algo muito próximo a cerca de 200 anos atrás, que eu creio que a ideia foi a época que ele viveu aqui nessa terra, agora ele deve estar no céu. Ele disse, um cristão verdadeiro, ele não é perfeito, mas ele tem um coração que deseja ser perfeito. A gente deseja ser perfeito e a gente sofre com a nossa imperfeição. Amém. A gente não passa a mão na nossa cabeça dizendo, mas todo mundo erra, mas isso que eu fiz assim é natural, todo mundo age desse jeito. Não! Eu errei, me perdoa, Jesus! Eu não quero mais fazer isso! Isso é um cristão, irmãos, ele sofre com o seu próprio erro. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. A ideia do grito é a ideia de que existe alguém que avisa da chegada do noivo. É como alguém que anuncia que o noivo está chegando, o noivo está chegando. Tem até um desenho bíblico que retrata essa parábola. Eu vou ver como é que eu faço, né? Pra gente arrumar aqui, para ver se semana que vem eu trago o projetor. Né? Pra gente assistir, eu vou trazer, a gente vai ver esse desenho bíblico, se Deus permitir. E mostra isso. Vem uma figura, é uma figura que vem na frente do noivo anunciando a comitiva. O noivo não vem sozinho, existe uma comitiva que vem com o noivo. E na frente da comitiva vem esse homem que anuncia a chegada do noivo para dar início à cerimônia do casamento.
Aqui no Ocidente é diferente, né? O noivo fica esperando e a noiva que chega depois, né? Eu achei bonito que no casamento de Mateus e Fabiana ninguém esperou. Glória a Deus, né? Então, a ideia é que no Oriente não. No Oriente a figura central do casamento é o noivo. Até porque vivia-se na antiguidade, ainda se tinha ideia de poligamia, ou seja, um homem poderia se casar com mais de uma mulher, né? Algo que Deus nunca permitiu, mas as pessoas fizeram isso em virtude da sua própria maldade, da sua própria vileza, como disse o Senhor. Moisés permitiu determinadas coisas pela dureza do coração, mas desde o começo Deus fez Adão e Eva. Deus não fez Adão e Evas. Deus não fez Eva e Adãos. Não, ele fez Adão e Eva. Então aqui a figura do noivo. Saia ao seu encontro. Então se levantaram, versículo 7 do capítulo 25, todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Ó a palavra, prepararam. Ó como essa palavra preparar, o verbo preparar, está ligado com a palavra prudente. O prudente é aquele que está preparado. O imprudente é aquele que não está preparado. É como, por exemplo, você vai trabalhar com pintura. Amém? Vamos pintar essa parede. Aí vocês, a gente esqueceu a tinta. Eu trouxe até o pincel. Quem trouxe a tinta? Ninguém. Assim, como é que você vai pintar algo sem tinta? Você pode pintar até sem pincel. Você joga a tinta e começa com a mão, né? Faz uma marrom melequeira. Mas você pode pintar sem tinta? Vamos fazer um churrasco sem carne. Pode. Aí marca um churrasco com o irmão e o irmão que ia trazer a carne esqueceu. Rapaz, aí tem que orar por esse irmão. O varão. Era pra eu trazer a carne? Ô, varão. Eu vim tão animado para comer essa carne, eu me esqueci que era eu que tinha que trazer. Fala, Jeová. Então a ideia do imprudente é aquele que não está preparado. Como assim você não está preparado? Olha, irmãos, eu já andei de avião algumas vezes e pela misericórdia de Deus, já há mais de uma década que eu não entro no avião. Graças a Deus. Né? Não tem nada mais assustador, é praticamente uma cena de terrorismo. Quando você entra no avião, vem uma figura, é o comissário ou a comissária de bordo. É praticamente um filme de terror. Ele diz, olha, se o avião cair, acontecer alguma coisa, eu digo, meu Deus do céu, se ele for cair, eu não vi aqui mesmo. Não seja lá você, meu Deus. Aí ela diz, olha, as portas se abrirão automaticamente, existem saídas de emergência aqui e ali. Eu digo, gente, Não há, como é que vai ser? eu tô pensando que o negócio aqui é seguro, já confio, já entreguei a mão de Deus. E diz, não, mas se tiver uma turbulência e eu cair de vez, cairão máscaras automaticamente, você coloca sua mão. Que maneira máscara, rapaz? Já passou o Covid, pessoal já se vacinou. É praticamente um filme de terror, meu filho. Toda vez antes do avião decolar, a comissária de bordo, ou o comissário de bordo, né, que pode ser ambos os sexos, ele vai pra frente e ele faz aquele negócio. Às vezes quase ninguém dá atenção. É obrigado também na frente da cadeira, pelo menos na minha época, tinha uma espécie de saco de bolso, né, um bolsozinho que você puxava, e sempre tinha uma cartilha com as orientações em caso de emergência, né? E ler aquilo era assustador. E aí você vê aquilo dali para as pessoas estarem o quê? Preparadas. Oh, se a gente for cair num pouso, se o pouso for de emergência, você tem que se abaixar, botar a mão assim embaixo da perna e falar, opa, mas e se eu não conseguir me alongar esse ponto, e agora? A barriga não deixa. Salve esse detalhe, pai. Então é por isso, irmãos, você está preparado, irmão? Socorro. Percebeu a ideia de prudente aqui? Você está preparado? É por isso que eu fico imaginando assim, se algum pregador espiritual, né? Que não sou eu, vamos imaginar o irmão José, que é espiritual, ele vai pregar e dizer, irmãos, eu sinto que Deus está vindo buscar todos nós para levar para o céu, ainda essa noite, como ele arrebatou Enoque, está repreendido.
Gente, rapaz, você não acha que o arrebatamento de Enoque é algo bom? É bom para Enoque, para mim não quero não. Eu tenho promessa. Que nada, mas eu casei agora. Eu e Fabiana, a gente está esperando gêmeos. O irmão Regis disse, rapaz, eu já estou na 60 a prestação da moto, vai sair, pastor. É esse mês o senhor está dizendo que Deus vai me arrebatar? Não. Porque às vezes a gente vê essa ideia de que ser tomado por Deus e levado para o céu como algo ruim. Que coisa louca. Quando Paulo fala assim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Bonito isso. E você quer? Não, é bonito para ele. É bonito no filme. É bonito na Bíblia. E na sua vida você quer? Não, eu tenho promessa. Meu filho, a melhor promessa é Deus te levar para o céu. Glória a Deus. E você não quer ir para o céu? Quero, pastor, mas não agora. Agora. Vem cá. Você gosta tanto desse mundo que você quer ficar mais tempo aqui. Que cristão é você? Então essa ideia, irmãos, o prudente é aquele que está sempre preparado, porque ele sabe que sua casa é no céu. Eu acho bonito uma historinha que eu ouvi de um pregador que disse que esse fato era verídico, de um casal de missionários ingleses que passaram a maior parte da sua vida fazendo missões na África, e quando eles já estavam bem idosos, mandaram outros missionários mais novos, eles retornaram para o seu país de origem, que era a Inglaterra, e quando eles chegaram na casa dele, a casa dele estava uma bagunça, sabe, e eles viveram uma vida de extrema humildade, eles pregavam a verdade, e o marido, então, ele começou a ficar assim, chateado. Ele ficou muito chateado, assim, ele disse, olha, a gente passa a vida toda servindo ao Senhor, e quando a gente volta para casa, o pessoal da igreja não fez uma recepção, nada, e nem ajudaram a gente, nem limparam a nossa casa, nem nada. E a mulher, né, como uma mulher sábia, ela começou a arrumar a casa e ele disse, olha, eu vou sair, vou sair para pensar um pouco. E aí ela ficou em casa e ele saiu para pensar. E aí, quando ele voltou, ele foi conversar com a mulher sobre esse assunto. E aí, você acha isso certo que aconteceu com a gente? A mulher sábia, ela disse, eu acho. E disse, como assim você acha? A gente volta para casa, ninguém faz nada? Ela disse, meu amor, a gente ainda não chegou em casa. A nossa casa não é aqui. E aí caiu a ficha. A nossa casa não é aqui. Se você foi regenerado, se você é um cidadão do reino dos céus, a sua casa está lá em cima. Você acha que Jesus estava brincando ou Jesus estava mentindo quando no Evangelho de João ele diz, eu vou na frente de vocês preparar a morada de vocês? Será que Jesus estava brincando com isso? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Então, é importante que a gente entenda, ser prudente é estar preparado para voltar para casa, ou para ir para casa. É um momento. Por isso que é uma atitude nécia a gente se prender demais nesse mundo. Fazer projetos há 5, 10, 20 anos. Meu irmão, você não sabe dele amanhã. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. As nécias disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. O que Jesus está mostrando aqui nessa parábola? Algo muito simples que a gente já entendeu, a salvação individual. Jesus já tinha falado isso no capítulo 24, não tinha? 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Essa é a ideia. Salvação individual. Por mais que eu creia em Cristo, que eu tenha uma fé genuína, eu não posso dividir a minha fé com as minhas filhas. Eu só posso influenciá-las. Eu só posso mostrar o caminho e orar para que Deus haja poderosamente na vida delas. Mais uma vez eu não consigo, né? Eu tenho que fazer uma referência sobre o filme Paulo, o apóstolo de Cristo. Quando Paulo está falando com o prefeito
O prefeito diz, e se depois de tudo isso, né, a filha dele tinha sido salva por Lucas, né? Lucas tinha feito um procedimento médico e a menina tinha sido salva. E se depois de tudo isso eu ainda não acreditar no seu Cristo? Paulo disse, eu não tentei te convencer. Não sou eu que te convenço. É Cristo quem destrói todas as suas fortalezas. Eu vou orar para que isso aconteça com você. É tão bonito quando ele fala isso, né? Então não é isso, a gente não pode salvar os outros. Ah, eu tenho fé suficiente para salvar todo mundo. Meu filho, você não tem fé para salvar você. Você foi salvo pela graça. Então, por isso que é tão importante a gente tomar cuidado de nós mesmos e da doutrina. A ideia de doutrina é a ideia de que você está andando no caminho certo. Se alguém quiser encontrar Jesus, ele pode seguir você e ele vai se encontrar com Cristo, porque você também está indo se encontrar com ele. É isso que Paulo diz quando ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. De forma nenhuma Paulo estava sendo orgulhoso, Paulo estava sendo muito pelo contrário, Paulo estava sendo humilde. Ele estava dizendo, olha, eu estou seguindo a Cristo, Cristo me salvou. Se vocês quiserem seguir a Cristo comigo, vão então todo mundo seguir a Cristo. Mas às vezes tem gente que acha que pode, me dá um pouquinho da sua fé. Não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. Mas as prudentes responderam, não pode. Elas saíram e elas foram comprar. E saindo elas para comprar, versículo 10, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E fechou-se. José já pregou para a gente. Na carta à igreja de Filadélfia, ela começa dizendo que eu tenho a chave de Davi, que fecha, que abre, ninguém fecha. E também que fecha, ninguém abre. Às vezes a gente fica só nessa primeira parte. Olha, quando Jesus abre, ninguém fecha lá não. Amém, amém. E quando ele fecha? Essa parte a gente não gosta. A gente não gosta de porta fechada. A gente gosta de ter a ideia de que Jesus abriu, ninguém vai fechar. E se ele fechar? Quem pode abrir? Foi fechada a porta aqui. Versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aqui há uma similaridade muito grande com Mateus capítulo 7. Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo. Não, eu não conheço vocês. Aqui ele diz a mesma coisa, versículo 12. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. É isso que a parábola quer ensinar. Esteja vigilante, esteja prudente. No livro Peregrino, de John Bunyan, ele retrata 3 personagens que logo depois de uma experiência de salvação, logo depois de terem visto Cristo crucificado e sentirem os seus fardos caírem das suas costas, eles começam a dormir. E o peregrino vira para eles, né, cristão, diz, olha, a gente não chegou ainda na cidade celestial, ainda tem muito para a gente caminhar, e eles começam a cochilar, não, deixa a gente aqui, deixa a gente aqui. As pessoas se confiam em experiências espirituais que por si só não salvam. A gente já viu no capítulo 24. Aqueles que perseverarem até o fim, esses serão. É preciso perseverar até o fim. E por que muitos não perseveraram até o fim? Por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriará. É isso que Jesus está mostrando aqui. Agora ele vai mostrar a mesma realidade por meio de outra parábola. Pois será como um homem. O que será como um homem? Do que Jesus está falando aqui, irmãos? Valendo 10 pontos do reino dos céus. Ele está falando do reino dos céus. Por isso que é importante você estudar a Bíblia com os seus neurônios funcionando. Pois será como um homem. O que é aqui? O que ele está falando? O reino dos céus, o assunto é o mesmo. Ele está usando uma outra parábola. Era comum essa ideia
de você repetir uma outra história para mostrar o mesmo princípio. A ideia é a importância daquele princípio. Olha, eu quero mostrar o mesmo princípio e eu vou mostrar esse mesmo princípio por outra história. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos. E a gente erra. A ideia de talentos aqui, irmãos, é algo que para a gente é um pouco desconhecido, porque é uma figura numérica que não é muito comum para a gente. O talento era algo que variava mais ou menos entre 30 e 34 quilos de prata. A gente acha que talento era uma moeda. Não, talento era uma espécie, né, de quantidade grande de prata que se era utilizado, né, como contagem de dinheiro naquela época, né? Então o talento ele varia mais ou menos 34 quilos de prata ou de ouro, né, de algum tipo de metal precioso. E ele confiou, ele deu 5 talentos. Então faça os cálculos aí. A um. E a outra ele deu 2 talentos, né? E a outro ele deu 1. A um deu 5, a outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O Senhor Jesus sabe a capacidade de cada um de nós. Por isso existem irmãos que vão fazer mais coisas que outros. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, eu trabalhei mais do que todos os outros juntos, mas não eu. A graça de Deus que estava comigo. Por exemplo, se você pegar o ministério de Tiago e o ministério do irmão de Tiago, a diferença do tempo de serviço é enorme. Tiago morreu logo na primeira perseguição, o apóstolo Tiago, ao fio da espada na época de Herodes. E João é o último apóstolo a morrer. Algumas pessoas dizem que João morreu com mais de 100 anos. No final do primeiro século, para o início do segundo século. Então, enquanto Tiago teve um ministério curto, o seu irmão João teve um ministério de, sei lá, quase 70, 80 anos. Será que João vai receber mais? Não, irmãos. Todos os dois serviram a Cristo da mesma forma. Deus sabe o que cada um de nós vai precisar na caminhada. É como, por exemplo, irmãos, vamos imaginar que você está trabalhando numa empresa. Amém? E você é estagiário de uma empresa. Você é estagiário numa empresa. Você trabalha 4 horas por dia. Você precisa de horário para almoço? Não, você trabalha em turno. Não em turno direito. Você chega 2, sai 6. Mas uma pessoa que trabalha 10 horas por dia, ela vai precisar de horário de almoço, de descanso, depois do almoço. Não é assim? Mas fulano tem mais regalia. Não, fulano trabalha mais. Trabalha 10 horas. Olha a diferença. Deus sabe, Ele dá segundo o que Ele mesmo vai exigir. Pois a gente já aprendeu no Evangelho de Lucas, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então a figura aqui não é quem recebe mais. Fulano recebeu mais. A figura é, seja fiel com o que Jesus te deu. Então ele deu cada um e partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente. Olha a ideia aqui, a ideia de prudência. E aqui tem uma palavrinha que você tem que colocar no seu dicionário: diligência. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa que ela é rápida em obedecer. É como, por exemplo, Estelinha e Henrique. Quando mamãe diz, vão escovar os dentes, na mesma hora eles saem já praticamente com a escova e a pasta na mão, escovando os dentes. Quando mamãe diz assim, tome banho, em 5 minutos estão tomando banho, brilhando mais que a Shekinah de Deus. Isso é diligência. A prontidão em responder a uma ordem. Seja diligente. O contrário qual é? É a procrastinação. É o que a gente conhece de levar para a barriga, né? Vá tomar banho, mas 5 minutinhos. Olha, irmão, esse negócio
negócio é diabólico do celular, como é o nome? Modo soneca. Modo soneca, como é? Não, é modo soneca. Modo soneca. Chega o alarme lá, você bota, não, amanhã eu vou acordar 6 horas da manhã pra orar. Salve. E depois eu vou caminhar. Socorro. Porque eu vou mudar minha vida, pra glória de Deus. E aí 6 horas da manhã o celular toca. Já com aquele louvor, né? Amazing Grace. E aí toca o celular. Aí o alarme diz, manda o soneca, mas... nem olha. Isso é procrastinação. Jesus diz, vá falar de mim para fulano e tal. Amanhã eu falo. Você tem que pedir perdão. Depois eu peço. Impressionante como a gente tem, né? Agora se alguém dissesse assim, fulano tá ali, com R$1.000 para te dar. Desliga o modo soneca. Amanhã eu vou. Será que você diz isso? Amanhã eu vou. Fulano tá com R$5.000 para lhe dar, que disse que foi Deus que mandou. Aonde? Não, varão, vai dar tarde. Vou terminar o estudo. Deixa pra ir amanhã de manhã. Nada, varão. Vai que no meio da noite vai ser um demônio e disse que Deus não mandou. Vai que ele Aí não eu logo. Então, cuidado, irmãos. Socorro, Jesus. Às vezes a gente é diligente naquilo que não deveria. Sim. E a gente procrastina aquilo que a gente não deveria procrastinar. É verdade. E aqui, olha, o que recebera 5 talentos, o Senhor sabia, por isso deu 5 talentos. Ele saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Olha, você vai ver a simetria. Ele recebeu 5 e ele ganhou mais 5. Do mesmo modo que recebera 2, ele ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Por quê? Porque ele não queria trabalhar para o seu senhor. Ele não queria trabalhar. Quantas pessoas não querem trabalhar para Deus e arranjam inúmeras desculpas? Quantas pessoas não querem ser operosos na obra de Deus, não querem contribuir, não querem qualquer tipo de compromisso mais sério com Cristo e com a sua igreja? Então eles escavam, escondem o talento. Então, mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou aquele senhor. Perceba, depois de muito tempo, o Senhor é longânimo, mas o Senhor não deixará ninguém impune. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Se o Senhor fosse ajustar as contas conosco, como é que seria? Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Percebeu que o que devolveu 5, o que devolveu 2, foi tratado da mesma forma? A preocupação do Senhor não é com quantidade, é com qualidade. O que o Senhor quer de nós não é sacrifício, é obediência. Glória a Deus. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, Deus é um Deus severo? Se Deus fosse um Deus severo, meu irmão, ele já tinha matado todo mundo e mandado para o inferno. Se Deus fosse severo, a gente não tinha nem nascido. Na época de Adão e Eva mesmo, ele já tinha matado todo mundo. Na época do dilúvio, já tinha matado todo mundo. Ele já teve motivos diversos para acabar com a raça humana. Mas ele enviou a Cristo. Você diz que um Deus cheio de graça não te deu oportunidade nenhuma. Olha, irmãos, é uma coisa que a gente não vai poder dizer naquele dia, que nos faltou oportunidade. Quantas pregações a gente já ouviu? Quantas vezes a gente já sentiu Deus nos chamando no nosso coração? Quantas vezes a Bíblia já saltou falando com a gente?
E às vezes, depois dessa experiência espiritual, a gente volta para o mesmo estado de apatia. Naquele dia a gente não vai poder dizer, o Senhor podia ter falado mais, o Senhor podia ter me avisado mais. Será que a gente vai ter a cara de pau de dizer isso? É isso que esse servo está dizendo. Que o Senhor dele não foi bom com ele. Sabendo que és um homem severo, que ceifas aonde não semeastes. Como assim? O que ele está dizendo é, eu sei que o Senhor cobra aquilo que o Senhor não dá. Irmãos, ele tinha dado um talento e ele estava cobrando aquilo que ele tinha dado. O Senhor não cobra daquilo que ele não deu. Mas tem muita gente dizendo por aí, eu não tenho capacidade para isso, não tenho capacidade para aquilo, por isso que eu não faço. Irmãos, se tem uma coisa que é tão nociva quanto o orgulho, é a falsa humildade. A falsa humildade é usada por muitas pessoas para justificar a sua omissão em relação a determinadas coisas. Eu acho bonito uma atitude. Eu vi há anos atrás uma foto que ganhou as capas das revistas de jornais no mundo inteiro, aconteceu aqui no Brasil. Vocês sabem que em São Paulo, quando chove, alaga tudo, né? E numa dessas construções, assim, bem precárias, estava cheio de vigas de ferro e uma espécie de buraco, né? Com várias vigas de ferro, alagou. E uma criancinha caiu lá dentro. E estava se afogando. E a mãe, o fotógrafo foi pegar a hora da mãe se jogando. Pergunte, a mãe sabia nadar? Não. E ela se jogou, uma daquelas vigas podia entrar na perna dela, no coração dela. Estava cheia de viga, ela não sabia onde ela estava pulando. Aí depois o final da história é bom, ela conseguiu salvar o filho dela e ela também não se machucou. E o repórter depois foi perguntar a ela, mas minha senhora, a senhora podia morrer. Era meu filho. O que eu podia fazer? Eu ia assistir o meu filho se afogando? Sabe, irmãos, a gente vê pessoas tendo esse tipo de atitude sem muitas vezes nem ter Cristo. E a gente que diz ter Cristo não faz nada. Vê as pessoas indo para o inferno todos os dias e não faz nada. Spurgeon foi um dos homens assim, um dos cristãos que tiveram mais enfermidades na vida. Você pegar a lista médica de enfermidades de Spurgeon, fica assustado. Ele tem enfermidade desde a sua juventude. Na idade de José ele já sofreu com depressão, com gota, era tanta enfermidade. Mas se você pegar a agenda de Spurgeon, irmãos, ele trabalhava cerca de 18 horas por dia. Ele tinha horário até para conversar com sua esposa. Não, horário de corrigir os sermões, horário de não sei o quê, horário do discipulado, horário de tal, horário de oração, devocional. Ele tinha tudo organizado, porque ele sabia que ele não podia perder tempo. Ele tinha que ser fiel com aquilo que Deus deu para ele. Mas a gente vive atrás de passatempo, por isso que eu acho um assassinato espiritual quando você baixa um joguinho pro seu celular. Você tem esse tempo para perder? Eu não tenho. Você tem? Não estou fazendo nada aqui. E por que não está lendo a Bíblia? Por que não baixa a Bíblia no seu celular? Por que não baixa comentário bíblico? Por que não baixa louvor? Por que não bota um fundo musical e fica orando? Você tem tempo a perder? Tem gente que está aprendendo 50 maneiras de se fazer um filé mignon. Meu filho, sabe como é que você faz um filé mignon? Você arruma na panela, meu filho, joga o que você quiser, dá um tempinho e come! Se tiver filé mignon. Quando eu falo filé mignon é um sonho, né? 500 maneiras de fazer um bolo, meu Deus do céu, irmão, come qualquer coisa e dá glória! Meu Deus, eu não sei como vou vestir. Não sei. Se eu vou perder tempo procurando roupa. Agora veja. E a gente acha que o Senhor é severo. Ceifas onde não semeaste, juntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o seu talento.
aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. O Senhor diz, olha, mal aqui é você. Deus é bom. Se tem alguém que é mau, é você. Muitas vezes a gente quer culpar Deus por conta dos nossos fracassos. Não, irmão, nossos fracassos, a culpa é nossa. A gente não tem se dedicado como deveria na nossa vida espiritual. E ele diz aqui, respondeu-lhe o Senhor, servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Ele não está admitindo, ele está fazendo uma pergunta. Quer dizer que você me vê desse jeito? Quem teve uma experiência parecida, graças a Deus ele pôde se arrepender, foi Lutero. Lutero, antes de ler o Novo Testamento, ele achava que Deus era um Deus assim muito ruim, que cobrava demais e ele tentava ser perfeito, ele não conseguia, ele praticava várias coisas assim, mas ele ainda se sentia um pecador miserável. E aí o mentor dele, espiritual, enviou ele a um lugar onde ele teve acesso ao Novo Testamento. E quando ele começou a ler o Novo Testamento, ele viu que o Senhor é cheio de graça. Ele era um apaixonado pela carta de Romanos, Lutero. Rapaz, um Deus maravilhoso esse, eu não via. Isso não é porque no Antigo Testamento Deus não tem graça, não é porque ele não enxergava. Deus decidiu abrir o olho dele quando ele estava lendo o Novo Testamento, mas a graça de Deus está na Bíblia toda. Você pegar Gênesis lá, quando Deus vai destruir o mundo no dilúvio, ele diz, porém Noé achou graça aos olhos de Deus. Olha a graça lá. Pode ser um olho que não seja cuidadoso, passa por esse versículo e não percebe a graça. Então, aqui ele diz, quer dizer que você me vê assim como mal? E talvez você diga, esse servo aqui. Não, irmãos, você sabia que foi a mesma postura de Adão? Quando Deus perguntou a Adão, Adão, por que você comeu do fruto, Adão? Foi a mulher que tu me deste. Olha, ele estava achando maravilhoso Eva. Mas quando Eva cometeu um erro, porque ele é que devia estar tomando conta de Eva e não estava. Então quando Eva cometeu o erro, foi a mulher que só me deu. Em outras palavras, Adão estava dizendo o quê? A culpa é sua, sim. Deixa eu dar uma mulher dessa. Que a Eva, que a serpente chega lá, dá duas conversadas no ouvido e ela vai lá e faz isso. Não, Adão. O fato dela ter comido do fruto, Adão, tudo bem, é problema dela. Eu estou perguntando, você, por que você comeu? Eva obrigou Adão a comer? A serpente obrigou Adão a comer? Adão comeu porque quis. Não, mas foi a mulher que me... Não, foi porque eu nasci nessa família, foi porque eu nasci nessa cidade, foi porque eu nasci nesse país, foi porque eu nasci desse jeito. Foi porque o quê, irmãos? Você agora quer colocar a culpa dos seus fracassos em Deus? Você não se dedica como deveria? Você não se entrega como deveria? Olha, irmãos, tem um homem chamado palestrante motivacional, um dos mais famosos do mundo, lá dos Estados Unidos. Ele diz até que é cristão, apesar da gente desconfiar disso. Eu mesmo não acredito, mas ele diz que acredita em Deus. O nome dele é David Goggins. Ele já correu mais de uma maratona com os pés quebrados. E uma das coisas que ele diz assim, ele diz, olha, na minha vida eu passei por muitos momentos difíceis, tive muitos fracassos, muitos pontos baixos, mas teve algo que eu creio que me ajudou a eu encontrar o meu sucesso, né? Ele falando lá para os palestrantes, é que eu nunca coloquei a culpa em Deus. Um ímpio dizendo isso. Eu sabia que eu tinha que fazer, eu que tinha que fazer. Vem cá, deixa eu lhe dizer uma coisa, por que você não pode suportar uma dor? Por que você não pode suportar uma dor? Por que você não pode passar por um momento difícil? Você é de porcelana? Você é de açúcar? Então eu fico assim, sabe, impressionado, porque isso vem do nosso DNA. Minhas filhas mesmo, eu vou caminhar com elas quando eu consigo, né, levá-las para isso. É
muito difícil, ore. Na primeira volta, eu já não aguento mais. Aí eu, respire. Às vezes a gente está respirando assim. Por que você está respirando assim? O que foi? O que aconteceu? Quem foi que bateu? Respire. Olha, irmãos, quando eu praticava, exercício de alto rendimento, no passado bem distante, eu tinha vários momentos que eu estava correndo, pedalando, que eu tinha dor de facão. Depois eu descobri que é o que a gente conhece como dor de facão, né? Aquela dor cortando assim. Aquilo dali é porque o seu diafragma, ele está sentindo porque você está respirando mal. A dor de facão só existe. Por isso que tem gente que diz assim, pega uma folha e bota no lugar, e aí passa. Pastor, não tem a folha, pastor. Não, meu filho, é porque você parou de fazer o esforço. Aí sua respiração voltou ao normal, por isso que a dor passou. Você poderia fazer a mesma coisa fazendo o esforço, se você respirasse e controlasse sua respiração. Por que eu estou dizendo essas coisas? Eu não quero que você saia daqui achando que aqui é uma palestra motivacional. Não, eu quero te dizer uma coisa. A pessoa que mais nos dá motivo para vencer todos os obstáculos da nossa vida é Cristo. Se a gente não estiver motivado por Cristo, nada mais nessa vida vai motivar a gente. O que você acha que Paulo botava esses palestrantes motivacionais no bolso? E por que Paulo fazia tudo aquilo? Por que Paulo conseguiu suportar tudo aquilo que ele suportou? Ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não vou dar desculpa. Eu vou confiar em Deus. E ainda que todos me abandonem, Deus não vai me abandonar. E ainda que a minha força se acabe, o poder de Deus vai operar na minha fraqueza. Por que a gente não lê a Bíblia da forma certa, irmão? É como se a gente estivesse respirando errado. A gente tem que respirar a Bíblia. E a gente lê os versículos bíblicos e nem parece que eles estão entrando na gente e fazendo o bem que eles deveriam fazer. Eles entram e a gente expulsa eles. Não, absorve eles. Deixa como oxigênio entrar por todas as suas células, oxigenar todo o seu corpo. Deus é bom, irmãos. Não adianta você criar uma figura de um Deus mau, porque Ele não é mau. Mau é você. E você é pior ainda quando você diz que Deus é mau. E se você está vivo até agora, é por causa da vontade de Deus. O apóstolo Paulo repreende Timóteo, se você prestar atenção na primeira carta de Timóteo, porque Timóteo está... a gente entende que aquela primeira carta é meio que uma resposta de Paulo a algum questionamento que ele já havia recebido de Timóteo, isso não está na Bíblia, mas parece que Timóteo está enfrentando problemas na igreja de Éfeso, e Paulo escreve aquela carta para ajudar o seu discípulo, o seu filho na fé, o discípulo de Cristo, servo de Cristo, Timóteo, e ele diz, meu filho, se você tem o que comer e o que vestir, é como se Timóteo estivesse dizendo, Paulo, a igreja aqui, a situação está difícil, a gente não sabe como é que vai ser mês que vem. Timóteo, você tem o que comer? Tem o que vestir? Esteja contente. Já imaginou isso? Não? E aí logo depois, Paulo diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Onde é que fica uma raiz? Embaixo da terra, ninguém vê. Às vezes você está vendo a sua vida sendo contaminada e você nem percebeu que é o amor ao dinheiro. É a Bíblia. Deus é bom. Cumpria, portanto, que entregasse, versículo 27, o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará. Ao que tem, se lhe dará. Você que tem,
Você que quer fazer mais a obra de Deus, fique tranquilo, Deus vai te ajudar a fazer. Você prestar atenção, nos 30 anos, aproximadamente 30 anos do ministério de Paulo, nunca faltou recursos para ele fazer a obra de Deus. Ele mesmo passou por dificuldades, fome, nudez, mas nunca faltou nada para ele fazer a obra de Deus. Ele teve que passar por determinadas situações, ele passou. Quando faltou as coisas materiais, Deus supriu de maneira espiritual. De maneira que nunca faltou. Nem só de pão vive um homem, irmãos. Quando Paulo estava sentindo frio físico, Deus aquecia ele espiritualmente. Quando Paulo estava sentindo uma fome física, Deus o alimentava espiritualmente. Então aqui, irmãos, todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Foi baseado nessa frase, irmãos, que um missionário chamado Jim Elliot não conseguiu viver uma vida tranquila nos Estados Unidos. Ele tinha tudo para viver uma vida tranquila como um pastor nos Estados Unidos, um país onde a economia é estável, né? Ele teve acesso à faculdade, ele tinha tudo para ter uma vida tranquila, uma vida boa, do ponto de vista secular. Mas ele abandona tudo para viver no meio da selva, de uma forma que nem eu e você às vezes conseguiríamos viver bem. Sem saneamento, sem nada, no meio de mosquitos, podendo pegar várias enfermidades. Ele foi para lá. E aí perguntaram para ele uma vez, por que ele fazia essas coisas, uma vez que ele podia ter uma vida muito mais tranquila? Porque às vezes a gente tem que dar o que a gente não tem, para a gente ganhar o que a gente não pode perder. Sabe por que ele disse isso? Porque ele leu esse versículo. A gente tem que dar o que a gente não tem, para ganhar o que a gente não pode perder. A gente dá a nossa vida por amor a Cristo e ao seu Evangelho, para ganhar. Para ganhar, não é para merecer, ganhar a salvação. Esse homem largou, tem um desenho bíblico, tem um desenhozinho que retrata a vida dele, tem um filme também. Pessoas que às vezes a gente pensa que é de mentira, não, eram pessoas de carne e osso igual eu e você, irmão. Tinha dor de dente, tinha diarreia, tinha dor de cabeça, tinha problemas como eu e você. Mas fez coisas que muitas vezes eu e você achamos que pra gente é impossível. Por quê? Eu acho que às vezes eu particularmente sou totalmente contrário a esse termo, heróis da fé. Porque heróis da fé não existe. Só existe um herói da fé, que é Cristo. Nós temos um Deus que usa homens ordinários de maneira extraordinária. Um Deus que usa homens falhos e fracos de maneira poderosa para mostrar a sua graça e o seu poder. É isso que a gente tem. Então, o que esses homens fizeram, a mulher de dinheiro se tornou missionária depois da sua morte. Ela tinha tudo para ficar, sabe, rancorosa, triste. Os índios que eles foram evangelizar, que eles demonstraram tanto amor, assassinaram seu marido e deixou ela com 2 filhos pequenos para criar. Ela tinha tudo para ficar com raiva, voltar para os Estados Unidos. Ela fez isso? Não, ela continuou lá no mesmo lugar do marido, fazendo missões. E quando aquela tribo ficou doente, ela foi lá e ela ajudou a tribo com remédio, com cuidados médicos. Não é homem e mulher, irmãos. Mesma missão. Eu vou fazer uma coisa que eu não fiz até hoje. Eu vou dividir esse capítulo. Eu vou parar aqui hoje. E se Deus permitir, amanhã é terça, né? Quarta-feira a gente vai continuar a partir... se Deus permitir também estarmos vivos. A gente não pode pressupor amanhã, só Deus sabe. Mas se estivermos vivos, vamos tratar no final desse capítulo. Porque eu não quero passar de maneira rápida
nessa parte do grande julgamento, porque eu acho que a gente tem que dar uma atenção um pouco mais profunda. Mas aqui, finalizando agora o estudo dessas duas parábolas, entendendo o contexto que elas estão, porque essas parábolas não podem ser analisadas isoladamente. Entendem, irmãos? A parábola dos talentos, a parábola das 10 virgens, a parábola do bom servo e do servo mau, que está no capítulo 24, a parábola da figueira, todas elas nos mostram a darmos a atenção à nossa vida espiritual. E é baseado nisso que eu quero fazer uma pergunta. Já estou fechando a Bíblia aqui. Como anda a nossa vida espiritual, irmãos? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se a sua vida espiritual não estiver bem, nada na sua vida vai bem. A gente viu agora, eu quero usar esse cenário porque eu acho que isso vai ajudar muitos de nós a entender a cena. A gente viu agora o colapso em Manaus, se eu não me engano, com a falta de oxigênio e cilindros, né? Para pessoas que estão passando com Covid, que dos sintomas é a falta de ar. Irmão, se você estiver com falta de ar, você vai se preocupar com paramento? Você vai se preocupar se sua casa está com goteiras? Está com falta de ar, você não consegue respirar. Você vai se preocupar com comida? Como é que você vai comer com falta de ar? Me diga aí. Eu estou falando isso, irmão, porque eu tive isso. Isso que essas pessoas tiveram, eu tive também. Eu fui internado no hospital em estado grave, com falta de ar muito severa, e entrei já para o balão de oxigênio. E os médicos achavam que o meu estado era tão sério que eu ia ser entubado. E não fui. Né? Pela graça e providência de Deus, se eu fosse também, Deus estaria no controle. Mas a ideia é que, se você estiver com sua vida espiritual não estiver bem, nada na sua vida vai estar bem. Vamos imaginar que você está morrendo de falta de ar. Eu vi uma notícia antes de vir para cá. Os ricos lá de Manaus estavam pagando até 170 mil reais para entrar num teco-teco. Um desses aviões, sabe, irmãos, de duas hélicezinhas assim, bem, que para 6 passageiros, pagando a 770 mil reais para que tirassem ele de lá de Manaus e levassem para outra cidade onde eles pudessem ter um socorro médico melhor. 170 mil reais. Mas esse preço você compra um avião. Que aquela pessoa disse: por que vai adiantar meu dinheiro se eu morrer? Aí ele pergunta: do que adianta você ter sucesso em alguma área da sua vida se sua vida espiritual não está bem? O que adianta? Ô pastor, não tenho do que me queixar. Se a minha vida financeira vai muito bem. Sim, eu não estou perguntando da sua vida financeira. Pastor, não tenho do que me queixar, minha saúde está bem. Tenho que me queixar, minha vida emocional está bem. Eu tenho uma cabeça assim bem no lugar, sabe? Não deixa as coisas me abaterem. Estou perguntando da sua vida espiritual. Como está? Um segundo, irmãos. É isso, é por isso que Jesus fala dessas 10 virgens. 5 delas estavam ali iludidas. Cadê o azeite? Cadê a prudência? Você não foi chamado para uma colônia de férias. Você não foi chamado para um passeio na Disneylândia. Você foi chamado para a guerra. Deus te deu uma armadura espiritual. Deus não te deu um sorvete. Ele colocou na sua mão a espada do Espírito. Não foi um chocolate. Não foi um algodão doce. Foi uma espada do Espírito. E ele disse que a gente deveria manejar bem essa espada para nossa própria segurança. Porque às vezes a gente está tratando a nossa vida espiritual como se fosse uma bobagem. Como se fosse algo que a qualquer momento a gente pudesse consertar. Era isso que aquelas virgens pensavam. Se faltar azeite, a qualquer momento, né, a gente pode consertar. Elas tentaram, conseguiram. Quando elas bateram, entrou? Aí você está achando que Deus é ruim porque não abriu a porta? Não. Deus não é ruim, não. Ruim é você que teve todo o tempo para se preparar e não se preparou. Bom,
Quanto tempo a gente está aqui? O irmão Comum até determinado momento ele contava as semanas. Pastor, a gente tem 10 semanas, 20 semanas, 30 semanas. Já passou de ano, não foi? Que a gente está aqui? O tempo passa tão rápido, né, irmão? Outro dia eu fui perguntar aqui, o que a gente tem uns 2 anos aqui no Alto das Pombas, que ele disse, pastor, a gente tem 5. Tem que passar rápido. Esse ano faz 10 anos. Aí a gente vai dizer que não deu tempo. Não deu o quê? Não deu tempo. O que você tem feito com o que Deus te deu? Me diga aí. É por isso, irmãos, que a gente já leu aqui no capítulo 22. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Às vezes a pessoa diz assim, o pastor fica chateado porque tem gente que não está indo para a igreja. Eu não fico chateado não, irmãos. Eu fico com compaixão. Eu olho para essas pessoas como as virgens nécias. Elas vão tentar entrar e não vai dar certo. Já pensou? Vamos imaginar, todo mundo tomou a vacina do Covid. Diz que a vacinação vai começar amanhã, parece. Começou ontem. Começou já ontem? Então, o Rodolfinho aí já Começou a dar vacina ontem. foi, né? Pronto, em alguns lugares, mas que na Bahia parece que chegava hoje e começava amanhã, né? Se já começou, então amém. Mas vamos imaginar, tomei a vacina, voltei para a igreja, agora eu quero ficar vivo. Você acha que vai dar tempo? Você acha que Deus vai aceitar? Quer dizer que você, agora que vacinou, quer ficar firme com Deus? E você acha que Ele vai aceitar isso? Você acha? Você acha mesmo? Você que não foi fiel no pouco, acha que vai ser fiel no muito? Não é assim não, irmão, ao contrário. Pode ter certeza, irmãos, que esse cenário de pandemia que a gente está vivendo vai passar. Mais cedo ou mais tarde vai passar. O que não vai passar é o comportamento que muitos ditos crentes tiveram nesse ano de pandemia. Eu espero que eles se arrependam, de verdade. Mas, quando a gente se arrepende de verdade, irmãos, uma das marcas é a dor. Saber que teve uma postura errada. Olha aí, Davi sofreu tanto quando caiu a ficha do que ele fez com Batseba, com Urias, que ele não escreveu um salmo, não, ele escreveu 2. Ele não escondeu o seu pecado, não, porque ele disse: quando eu escondi o meu pecado, a minha alma secou-se. Teve um momento que Davi disse: Senhor, o Senhor tira tudo de mim, só não tira a alegria da salvação, Senhor. Eu não consigo viver sem Deus. Eu consigo viver sem reino, eu consigo viver sem qualquer coisa. Mas sem a alegria da salvação, sem a tua presença, Senhor, eu vou para onde? Moisés, eu vou mandar um anjo, ele vai realizar tudo aquilo que eu disse que aconteceria, mas eu mesmo não vou com vocês. O que foi que Moisés disse? Não saio daqui. Como assim, Moisés? Você não sai daqui? Eu vou mandar um anjo. Eu não prometi para vocês que vou dar a terra lá? Vou dar, mas eu não aguento esse povo. Esse povo é problemático demais. Senhor, a gente pode ser até problemático, a gente é mesmo, mas a gente é teu povo. Se o Senhor não for com a gente não vai para lugar nenhum. Irmãos, pense. Você faria isso? Se Deus chegasse para você, não é o diabo, não. Foi o diabo que fez isso com Jesus, mas vamos imaginar que fosse Deus. E olhasse para você hoje e dissesse assim: me diga aí os 10 desejos que você tem. Eu vou realizar todos, mas eu mesmo não aguento mais você. O que é que você diria? Eu vou realizar todos os teus 10 desejos. Eu vou dar uma vida a você maravilhosa. Mas eu mesmo não quero conta com você. Qual seria a sua reação? Irmão, se Deus estivesse dizendo para a gente: Senhor, me dá 5 mil reais, e aí eu já lhe largo.
Tem gente que está abrindo mão da comunhão com Deus por tão pouco. Você está doido? É por isso que a gente, quando lê esse tipo de passagem, a gente tem que refletir. Ela tem que entrar dentro de você como oxigênio, trazendo vida. Será que a gente entendeu que as virgens nécias e as virgens prudentes, elas estavam juntas, mas elas iriam para caminhos separados logo? Quantas pessoas andaram juntas com a gente na igreja e talvez estejam juntas com a gente na igreja hoje? A pergunta é, e nós somos que tipo de virgem nessa parábola? Que tipo de servo a gente é em relação aos talentos? O que a gente tem feito com o que Deus tem nos dado? Ó Deus, abre os nossos olhos, Senhor, e nos ajuda a ver o buraco que nós nos metemos. Temos nos comportado muitas vezes como avestruz. E quando fica com medo, Senhor, esconde a sua cabeça na terra, sem saber que todo o seu corpo está do lado de fora e facilmente pode ser alvejado pelo inimigo. Muitas vezes nós temos nos comportado assim, Senhor, na nossa insensatez. Na nossa insensatez, muitas vezes, pensamos que o Senhor é mau, às vezes não conseguimos, não falamos, mas pensamos, e nisso já estamos pecando. Como disse Asaf, Deus tem sido bom com os ímpios. Muitas vezes temos esse tipo de pensamento. Ó Senhor, nos livra dessa loucura, o que é pensar que uma vida longe de Ti pode ser boa. Ajuda-nos a entender, a enxergar, ajuda-nos a sentir a maravilha de viver na Tua santa companhia, Senhor. Ó Deus, a profundidade daquilo que saiu da boca do Teu servo Paulo. O viver é Cristo. E o morrer é lucro. O morrer só pode ser lucro se o viver for Cristo. Meu Deus, como é que a gente vai entender isso? Que se a gente não entregar a nossa vida por amor a Ti e ao Evangelho, nada mais vai ter sentido. Pois todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Essa é uma promessa, Senhor, que muitas vezes não nos apercebemos. Tamanho é a nossa negligência em meditar nos Teus textos sagrados, Senhor. Mas que a nossa insensatez tenha um fim hoje, Senhor. E nós possamos tomar um caminho prudente rumo ao monte da salvação. Glória a Deus. Livra-nos de todo auto-engano, Senhor. Livra-nos de toda autopiedade, autocomiseração. Ajuda-nos a entender o quão bom o Senhor tem sido conosco, Senhor. E que todos os recursos necessários para que venhamos a combater o bom combate da fé já nos estão disponíveis. E se ainda há alguma coisa que nos seja faltosa, temos a oração como meio de apresentar as nossas necessidades a Ti, na certeza que o Senhor nos ouvirá, Senhor, e nos responderá de maneira boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos, ó Pai, a recuperar a sensatez, para que tenhamos uma vida que seja vivida para a Tua glória e que redunde em salvação. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos! Salve-se mutuamente com o cumprimento santo e não se esqueça de dizer para você mesmo: quem é você? Responda essa pergunta quando você estiver voltando para cá. Amém. Quem é você?